Efésios capítulo 1, dos versículos 1 a 8, nós vamos ler, e eu quero chamar a sua atenção para o nome de Jesus, nesses 8 versículos da palavra do Senhor. Diz assim: Paulo, a tua tradução pode estar diferente, mas via de regra elas são semelhantes. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Eu quero ministrar. Hoje é um dia de celebração, é um dia de renovarmos a aliança com o Senhor Jesus. A simbologia da ceia é muito propícia para nós darmos um norte para a nossa vida, para nós darmos um rumo para a nossa vida, para nós tomarmos decisões na nossa vida. Todo culto é assim, todo evento, todo dia que você dobra os joelhos com o Senhor, mas o culto de Santa Ceia tem um agravante, porque os céus estão como testemunha que quando nós ceamos, nós assumimos um compromisso com o Senhor. Não um compromisso de perfeição, não um compromisso que vai garantir que nós vamos cumprir tudo, mas que nós vamos dar tudo de nós para fazermos o nosso melhor e conseguirmos estar na aliança com o Senhor. Então é uma noite muito especial. E aqui nesses primeiros 8 versículos da palavra do Senhor, o nome de Jesus está em tudo. A gente algumas vezes acredita e fala muito com Deus e fala pouco com Jesus. E hoje eu vou ministrar novamente sobre a fé, sobre as atitudes e sobre o Espírito Santo. Precisamos ministrar nisso, isso está mais próximo do que a gente imagina. Aqui, esses 8 versículos, o apóstolo Paulo fala muito em Jesus, muito. Ele diz que a paz de Deus e a paz de Jesus esteja em nós. Porque Jesus foi quem pagou o preço, Jesus que te comprou, Jesus que resgatou você, que resgatou a minha vida. Ele pagou preço com a vida dele. E quando a gente entende isso, a gente entende o Evangelho e por que Jesus precisou ir para a cruz. Ele não comprou isso de homens, ele não fez uma compra material, ele fez uma compra espiritual. Então, se ele comprou, ele é dono, e da minha vida ele é dono. Eu descobri isso um tempo depois que eu tinha entregue a minha vida para Jesus, irmã Fátima, que ele era o dono, e que eu já não podia fazer mais aquilo que eu queria fazer. E depois, Anderson Herner, passei por uma crise, porque, puxa vida, mas então, cadê os meus sonhos? E cadê os meus projetos? E o que eu vou fazer da minha vida agora que ele é dono? Deixa eu tranquilizar você. Ele faz infinitamente mais, irmão Lourenço. E eu sei que você já é prova disso. Ele faz infinitamente mais do que você pediu, do que você pensou em ter. Então tenha segurança em entregar a vida para Ele. Pode ter segurança de entregar, que Ele vai fazer melhor. Mas tem algumas coisas que a gente precisa tratar com isso, né? Podemos ter a segurança, ele fala aqui que todas as bênçãos espirituais estão postas em Jesus. Então, se você tem Jesus, você tem acesso a tudo isso. Se você não tem Jesus, você não tem acesso a tudo isso. Então, a nossa fé precisa estar bastante, muito grande em Jesus Cristo. E quando ele diz aqui que ele nos concedeu gratuitamente no amado, ele está dizendo que o amado é Jesus. Amém? Posto esse fundamento de introdução, nós vamos desenvolver essa mensagem aqui, entendendo que Jesus tem que ser o primeiro, ele tem que ser a base, ele tem que ser o alvo, ele tem que ser o nosso propósito de vida e o nosso objetivo. E algumas vezes, quando os pregadores falavam isso, e eu escutava isso, Valdeci, eu ia dizer, André, que eu entro nessa história.
Porque se tudo tem que ser para Jesus, como é que vai acontecer com a minha vida? O que vai acontecer na minha vida? Jesus já tem um projeto e um plano para a sua vida. E os problemas acontecem normalmente quando nós estamos fora do plano dele, fora do projeto dele, fora do propósito dele. Jesus não tira nada de ninguém, a não ser aquilo que precisa ser retirado. E algumas coisas que tem em nós precisam ser retiradas e elas doem. Como a Solange falou aqui, tem que renunciar algumas coisas. Então você precisa renunciar e entregar, e isso é o que dói. Não é o estar com Jesus, é o retirar aquilo que atrapalha. Eu não sei quem já arrancou dente aí, quem já arrancou um pedaço de osso, quem já teve que costurar uma quebradura, mas quem já passou por esse procedimento na pele sabe que dói. E que altera a tua rotina por isso. As mulheres que já passaram por geração de filhos, né, que já estiveram grávidas, já geraram filhos, sabem que dói, que tem toda uma dinâmica diferente, o corpo muda, o humor muda, tudo muda, mas depois tem a vida. Então tudo tem um preço, e para servir ao Jesus também tem, mas entrega sem medo nessa noite. Nós temos um culto de Santa Ceia, nós estamos direcionando toda a mensagem para isso, e você já vai entender um pouquinho mais, mas o que isso tem a ver comigo? Tem a ver que a fé em Jesus, que você tem, te trouxe até aqui. E se porventura você tinha fé em Deus somente, ou tinha fé no Espírito Santo, e você não entendia que era em Jesus Cristo que está à direita do Pai, quer dizer para você, separa um pouquinho isso. Mas não é tudo a mesma coisa? Não, não é tudo a mesma coisa. Quando eu falo que eu tenho fé em Deus, eu acredito num Deus que é Pai e que vai me cuidar. Quando eu falo que eu tenho fé em Jesus Cristo, eu vou assumir responsabilidades com Ele. E por isso que algumas vezes as pessoas não olham muito para a fé em Jesus. A fé em Jesus exige responsabilidade de nossa parte. Não é simplesmente, Ele sabe o que é melhor para mim. Claro que Ele sabe, você tem razão. Mas se tu não tiver uma atitude no caminho, nos princípios vem de Deus, não vai acontecer. E essa é a parte que a gente precisa avançar. O mundo espiritual, ele funciona por fé, não funciona por necessidade. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. E a gente vem a Jesus por causa das necessidades que nós temos, por causa dos problemas que nós temos. Mas o reino de Deus não funciona assim. Ele funciona pela fé que eu exercito através das minhas atitudes. Quando a gente tem um problema muito sério, a gente começa a buscar em Deus, começa a buscar, começa a aplicar nossa fé, começa a orar, começa a ler a Bíblia, irmão Elton, as coisas começam a funcionar, porque a gente está colocando uma fé de que aquela oração, de que aquela busca vai ter resultado. E aí a bênção acontece. Porque todo pai quer dar boas coisas aos seus filhos. Todos os pais querem dar boas coisas aos seus filhos. E Deus, muito mais do que nós, humanos, quer dar boas coisas aos filhos. Mas Ele quer dar o que nós precisamos, não o que nós pedimos. E quando nós entramos no centro da vontade dEle, Ele começa a trazer revelação sobre nós mesmos, sobre quem nós somos, sobre o que é que nós viemos para fazer na terra, começa a nos inserir num ambiente diferente daquele que nós vivemos na nossa organização familiar, que é para justamente a gente entrar dentro do modelo, que vai servir para Ele cumprir o plano que Ele tem. Não tem como uma pessoa ser abençoada e se sentir realizada na terra se não tiver Jesus. Não tem como. Não tem forma. Só tem uma chance de nós nos sentirmos realizados na terra, é nós estarmos com Jesus para que a gente se amolde ao projeto dEle. Eu quero dizer para você aqui, abre em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 1 ao 4, por favor. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, uma carta que não é tão lida, eu acho que talvez pelo nome dela, né, que é um nome comprido. Capítulo 1, versículos 1 ao 4.
A fé, aqui diz assim, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais. E o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. Eu quero repetir essa parte 3 aqui. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus, e Paulo estava junto com Silvano e Timóteo, e escrevendo a igreja que estava em Tessalônica, e ele estava dizendo, olha, nós devemos dar graças a Deus, porque a fé de vocês, pois a fé que vocês têm, cresce cada vez mais, e o amor que vocês têm uns pelos outros vai aumentando. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram, em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Amém? A fé em Jesus, ela precisa crescer na nossa vida. Ela não pode ficar do mesmo jeito, mas esta fé só vai crescer se nós tivermos uma atitude que nos leve a aplicar essa fé para que ela cresça. Vir ao culto é uma atitude? É uma atitude. Ler a Bíblia é uma atitude? É uma atitude. Ter um tempo de oração em casa é uma atitude? É uma atitude. Não, quando alguém distrata você, não revidar e dizer, Jesus, perdoa essa vida, estou com vontade de matar ele, mas perdoa, Jesus, tira do meu coração essa ira, é uma atitude. Atitudes que você faz para expressar o que Jesus fez, Jesus sacrificou-se por nós. Jesus me ajuda a ter atitudes que façam com que a minha fé aumente. Sim. O Senhor Jesus, Ele ajuda, Ele proporciona para você uma ocasião que você vai precisar, Michele Bueno, lá em Nova Hora, aplicar um princípio que você aprendeu de Deus aqui. Quando? No próximo culto? Não, irmão. Não. Vai ser lá no seu trabalho. Vai ser lá com o seu vizinho. Vai ser lá, mãe, a filha de Vanessa, com a sua casa. É lá. Não vai ser aqui, porque aqui está fácil, está todo mundo orando, e ninguém quer pecar, porque imagine quem quer chegar com pecado diante de Deus, eu não quero. Alguém quer? Não, eu aprendi que quando passava na frente da igreja, tirava o boné, chapéu usei muito pouco, né, só na roça, então tirava o boné e se ajeitava, e se estava tomando uma, deixava no lado, por causa do respeito. Então, quando nós estamos aqui na congregação, não, mas quando nós saímos aí fora, quando nós estamos no nosso dia a dia, quando nós estamos fazendo um negócio e tem que mentir para ter vantagem no negócio, aí é uma atitude que vai afastar, vai aumentar ou vai diminuir a tua fé. A gente quer muito do Espírito Santo, e eu também quero, e está ministrado, está profetizado, está declarado essa igreja, aqui nessa igreja as pessoas vão ser cheias do Espírito Santo de Deus, vão ser cheias do Espírito Santo de Deus, e nós vamos ter os 5 dons se manifestando abundantemente nesse lugar, nós estamos caminhando para isso, mas não vão ser as 4 paredes ou o terreno novo, a construção nova que vai trazer isso. Somos eu e você. Somos nós. Fluindo com o Espírito Santo, acontecendo aquilo que Jesus disse em João 4, aquele que tiver desta água, ele vai fluir rios de água viva dentro dele. Eu já estive num lugar uma vez que um irmão um pouco... Ele era um pouco, não descrente desse movimento, mas ele estava naquele dia muito calmo, e aí era uma vigília de oração, foi o dia de ministrações, de noite tinha vigília de ministração, vigília de oração, e aí teve janta, e um grupo continuou orando, e um pessoal não foi orar, ficou jejuando, e aí daqui a pouco terminou a janta, e aquele grupo saiu daquele quartinho, daquela salinha, e veio para aquele ambiente,
E eu já fui para lá e aquele irmão ficou sentado. Daqui a pouco, aquele grupo chegou perto dele. E aquele irmão saltava, que era como esses negócios de, como é que é para tirar piso, para quebrar piso? Como é que chama, Valdeci? Rompedor, né? Obrigado, irmão. Era tipo um rompedor, aquele homem ficava pulando para cima e para baixo. E a pessoa, vamos ali acalmar ele, pois quem encostava nele, Fábio, pulava também. E ele disse assim, depois, no outro dia, porque foi todo mundo dormir, e ele contou no outro dia que às 3 da manhã ele conseguiu ir para casa. Eu consegui ir para o quarto, só às 3 da manhã, porque lá era um lugar, naquele lugar que nós estávamos, era um lugar que habitualmente as pessoas se reuniam para orar. É um lugar onde as pessoas iam sabendo que iam entregar de si para ter mais do Senhor. Não é um lugar que elas iam para visitar, que elas iam para passear, é um lugar bonito, mas o propósito daquele lugar existir era isso, buscar a presença de Deus, e ver a presença de Deus manifesta. Eu sei que isso vai acontecer, eu não sei o dia nem quando, porque nós estamos empenhados nisso, nós estamos comprometidos como diretoria da igreja, como ministério da igreja, em buscar que cada pessoa que esteja aqui seja cheia do Espírito Santo. Esse é o nosso propósito. Porque Jesus, ele vai conduzir, mas ele vai, como vai ser? Vai ser de fora para dentro, você vai, até vamos poder orar e alguns dons serem distribuídos, mas não é disso que eu estou falando. Não é você ter a habilidade de fazer, de Deus através da sua vida operar um milagre, é você ter Deus dentro de você, e você saber quem você é em Cristo Jesus, e você poder desfrutar dessa vida, e viver esta vida como um filho de Deus. Se nós vivêssemos essa vida como filho de Deus, ia ter muito menos problema para a gente resolver, porque a gente ia matar isso na raiz. Algumas coisas nem iam chegar até nós. Aqui está dizendo que a fé tem que ser multiplicada, a fé ia crescendo, e as nossas ações e reações é que vão dizer se eu vou aplicar essa fé ou não. A fé, você tem ela dentro de você. Você tem que dizer, bom, eu tenho fé, eu não vou revidar aquele irmão, porque eu creio que Jesus é o meu advogado. Eu creio que eu tenho um dono, eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance, mas depois eu não vou me angustiar, eu vou entregar para o Senhor. E é isso que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. Efésios capítulo 3, versículo 16 ao 21, por favor. O segundo ponto é que, o primeiro ponto, então, recordando, né, o mundo espiritual não se move por necessidade, ele se move por fé. Eu preciso ter uma atitude. Aí eu não estou com vontade, como a Solange falou, não está com vontade de muita coisa, mas faz porque sabe que é o que precisa fazer. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que estar na comunhão do corpo, eu preciso estar na oração, eu preciso estar no estudo. Não, mas aí também é meio demais. Sim, mas você quer mais do Senhor ou menos do Senhor? Não entendi. Se a gente quer mais, a gente vai ter que optar. Agora, daqui uns dias, está abrindo mais um shopping lá perto de casa, em Cascavel. É mais uma aprovação, irmão. Claro que é. Quem não pensou em ir no shopping Catuaí, que vai abrir daqui uns dias aí? Vai ir, vai passar em Cascavel, nem que seja para ir no médio, vai passar no shopping um pouquinho. É um tempo a mais da minha vida que eu utilizo. Eu não estou dizendo que não deve passar no shopping. Se quiser passar lá em casa, também eu moro pertinho ali, não tem problema. Pode passar lá também. Mas isso não pode tirar o nosso tempo, a nossa prioridade do Senhor. Porque se isso tirar, a gente não vai ter mais de Deus. Aqui diz assim, Efésios, capítulo 3, versículos 16 ao 21, está aí já, e eu não achei aqui, né? Ô Carlos, 3, 16 ao 21 diz assim, peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. Dá uma paradinha aqui, o poder que vai vir na nossa vida, para vencer depressão, vencer todo tipo de tristeza e angústia externa, interna, ele vai brotar de dentro para fora, com a presença do Senhor. Por isso nós estamos num jejum, numa campanha, buscando a presença do Senhor, porque quando Ele faz morada, e quando a gente começa a ver a nossa vida fluir, avançar, andar, por causa dEle, a gente não larga mais dEle.
e os que estão ao redor começam a se mover também. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso porque com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Amados, a plenitude de Deus é por dentro. A plenitude de Deus não é por fora. Agora eu vou ter 3 casas, 3 IPTU para pagar. Agora eu vou ter 5 veículos, 5 para cuidar, troca de óleo, pneu que fura, IPVA. É verdade. A plenitude de Deus pode te dar 3 casas, 5 carros, te dar um cavalo, cachorro, um monte de outras coisas a mais. Mas isso vai trazer fardo para você. O que vai trazer paz para você é Jesus dentro do seu coração. E precisa uma atitude externa para que isso aconteça. A nossa atitude externa no dia a dia das atividades que nós temos, é que vão dar a sequência e vão dar a condição de que o Espírito Santo venha para nós. Porque nós estamos tendo uma atitude daquela fé que nós confessamos. Mas você consegue trazer o Espírito Santo? Não, a gente não consegue, mas o Pai concede. Na verdade, Ele já deu, é só a gente abrir espaço. Só tem um espaço. Só tem um espaço. Eu ocupo com a minha vida, com as minhas coisas, com os meus caprichos, com as minhas vontades, com o meu trabalho, eu ocupo com Ele. E eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, não estou dizendo que você não tem que ter o teu lazer, não estou dizendo isso, estou dizendo que é uma questão de prioridade. Jesus está na minha vida lá no meu trabalho, Jesus está na minha vida lá no passeio, Jesus ele tem que estar na tua vida, aí você vai ser levado para fazer o que você foi feito para fazer, e nisso está a tua satisfação, mas é por dentro. Que versículo eu parei? Os universitários me ajudem. 19, né? Obrigado, todo mundo universitário. 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Tem o Salmo 37, diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E eu devia muito, e eu li esse Salmo, e eu chorava, digo, Senhor, como é que eu vou pagar R$1 milhão de conta? Como é que vou resolver toda essa situação? Mas eu entrego, eu não sei como, mas eu entrego, e cada vez que entregava eu chorava, porque eu dizia, Senhor, eu estou vindo aqui, eu estou fazendo essas coisas que estão dizendo para fazer, mas eu não sei como é que o Senhor vai resolver. Você não sabe mesmo. Não se preocupe. Você não sabe. Você só vai contar depois que Ele fez. Você só vai contar depois como testemunha que Ele faz. A nossa parte é a entrega. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. A plenitude de Deus é por dentro. Eu preciso mexer um pouquinho mais, porque a gente tem que identificar algumas atitudes nossas que não, algumas vezes estragam a nossa fé. Não estragam, perdão, vou repetir, não é que estragam a fé que nós temos, elas não permitem que a fé frutifique e avance. Coloca Tiago aí, por favor, capítulo 2, versículos 1 ao 4. A plenitude de Deus é por dentro, não é por fora, mas a atitude externa nossa é o que define se ela vai crescer ou não. Quem vai gerar em nós tudo aquilo que nós vamos ter, inclusive por fora, é o Senhor dentro de nós. Vai dar ideias, vai curar sentimentos, vai curar relacionamentos, vai restabelecer a nossa capacidade de raciocínio, vai dar ideias para nós, vai dar força para a gente fazer o que a gente não fazia, tudo isso o Senhor vai dar. Mas eu tenho que ter atitudes
para poder caminhar com isso. Tiago, capítulo 2, versículos 1 ao 4, diz assim: meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga, ou aqui na UBPC Cafelândia, ou na sua casa, ou no seu trabalho, de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo: você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você fica em pé, ou sente-se ali abaixo do estrado dos meus pés, será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos, e julgando as pessoas com critérios errados? Algumas vezes eu estou em algumas casas ou lugares, e chegam pessoas pedir, e as pessoas dizem: não tem nada. Claro que tem, né? Claro que tem. Ah, mas esse cara está roubando aqui, e daí? Ele bateu na tua casa para pedir um pão, não dá 10 para ele. Eu já dei dinheiro porque eu sabia que o cara ia comprar crack, mas dei a palavra junto. Mas nós não estamos fazendo acepção de pessoas no nosso dia a dia. Esse é mais branquinho, esse é mais peitinho, esse é mais parecido comigo. A gente anula a fé. A Bíblia é muito clara, diz assim: ó, meu irmão, não adianta você ter fé em Jesus, mas aí a tua atitude com as pessoas no dia a dia, você anula a tua fé, você voltou para o ponto zero. Tem que começar de novo, daí tu caminha mais um pouquinho, volta de novo para o zero, caminha mais um pouquinho, volta de novo para o zero. No outro dia você vai dizer: nem vou caminhar mais, que não adianta. E parece que é o reino de Deus que não resolve, não é, amados? Mas eu não vejo nada, eu não sinto nada, não tem problema, caminha, caminha, segue, porque é na perseverança da fé que você vai entender. Imagine, Jesus é o centro, Ele é o alvo, não somos nós. Nós vamos entendendo um pouquinho por dia. A gente não consegue ficar 24 horas acordado, a gente tem que parar tudo, dormir, senão fica meio grog, ou não? Você passa 24 horas acordado de boa? Nem Cibele você vai fazer, Cibele, se não dormir 24 horas. A gente se enrola tudo, a gente perde o raciocínio. A gente tem que parar, a gente tem que ser um pouquinho por dia, mas tenha consistência no caminho do Senhor. Nós precisamos ter fé em Deus, nós precisamos ter fé na nossa família, acreditar, precisamos ter fé na gente também, precisamos ter fé na organização que nós participamos, mas não é essa fé que resolve a nossa vida, é a fé em Jesus, que está sentado ao direito do Pai, que não dorme, que vê você de dia e de noite, dentro de casa, fora de casa. Se a gente está ligado com Ele todo o tempo, vai ser diferente. Eu arranquei todos os decalques que tinha no meu carro, dizendo: Filho de Deus, foi Deus que me deu, é uma bênção. Porque eu não me converti no trânsito ainda. Vai um filho de Deus fazer fiasco? Então melhor não colocar, né? É verdade. E quando eu passo, o Senhor fala. Em tudo, eu quero que a fé aumente, eu quero ser, quem não quer, pastor Fernando, como Pedro e João, que chegaram no templo, depois de que receberam o Espírito Santo, estavam chegando no templo, lá em Jerusalém, e tinha um mendigo, um aleijado, Anderson pedindo esmola, pedindo: dá uma esmola, e eles olharam para ele, o homem nem pediu para ser curado, mas a fé em Jesus dele estava tanto que ele disse assim: ó, o que nós temos nós vamos te dar, levanta e anda. Nem pediu para ser curado, pediu uma esmola. Mas olha como é que estava a vida deles antes, 3 anos andando com Jesus, vários e vários dias lá no cenáculo orando, buscando a palavra, pregando ousadamente, mesmo que fossem presos ou mortos. As atitudes deles acompanharam a fé em Jesus, logo o resultado veio, mas o resultado é no final.
O resultado não vem no começo, irmão Devani, vem lá no final. Mas então você vai ter que andar, mesmo com tribulação, mesmo com dor, mesmo com dificuldade. Sim, faça o que está posto, que é o caminho do Senhor, que está conforme a Bíblia. E você vai ver que a tua fé vai florescer, vai frutificar, e a tua vida vai se arrumar, vai se ajeitar. As coisas vão melhorar, de dentro para fora. Ainda tem aqui no livro de Tiago, coloca para mim o versículo 14, por favor. 14. Daí em diante, Tiago capítulo 2, versículo 14. Glórias a Deus. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. O Espírito Santo não vai agir, se nós não tivermos uma atitude, ações e reações que comprovam a fé que nós temos, que Jesus Cristo nos salvou, nos perdoou, nos deu toda a condição de ter uma vida diferente, por isso nós não julgamos mais os outros, nós perdoamos porque Ele nos perdoou. Nós não temos mais raiva dentro, se nós tivermos, a gente vai procurar a causa daquela raiva e não vai descontar nos outros. Se nós não fizermos dessa forma, e a nossa atitude, a nossa ação e a nossa reação não corresponder a essa fé que nós confessamos, vai estar morta. Você vai estar vivo, nós vamos estar assim, olhar um para o outro e achar que está vivo, mas na verdade está morto. 18, mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras, mostra-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? O faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? E aí continua a história sobre Abraão, eu não vou ler toda a história sobre Abraão. Abraão caminhou, ele é considerado o pai da fé, mas no começo ele não tinha tanta confiança em Deus. Porque quando pediram, quem é essa aí, que era a mulher dele, dizia, é minha irmã, porque era meia-irmã. Ele não teve fé para aguentar. Mas lá na frente, quando pediram o filho dele, que ele não tinha condição de ter, e ele já tinha uma experiência, ele a entregou. E Deus aí não tomou, porque queria só provar o coração dele. Algumas vezes vem situações só para provar a nossa fé. Então, nós vamos à ceia, nós vamos à aliança nessa noite, a renovar a aliança com o Senhor. Tenha atitudes, Bruno, Sabrina, e todas as famílias que estão aqui. Tenham atitudes que denotam a fé que você tem. Mas a minha fé é pequena. Deus repartiu um tamanho proporcional para você. Se essa fé estiver aplicada em Jesus, que está sentado à direita do Pai, é possível. É possível. Todo dia vai crescer um pouquinho, todo dia vai vir uma batalha, um desafio para você voltar para trás, e você vai dizer, não, daqui eu não saio, eu só ando para frente. Nós estamos, amados, sendo construídos, coloca Efésios capítulo 2, versículos 19 ao 22. Você já entendeu a palavra dessa noite? Eu vou indo para o final. Capítulo 2, versículos 19 ao 22 de Efésios, diz assim, vou repetir os pontos, o mundo espiritual se move por fé, a plenitude de Deus é por dentro da gente, você não vai ter as coisas, ou ter as pessoas para ser feliz, você vai ser feliz, e as pessoas contigo também. Como é bom ter uma resposta de Deus, não é? Não é? Como é bom ter uma resposta de Deus. Na vigília eu dobrei meus joelhos no cantinho,
e estou orando a Deus de outras coisas, e pedindo por um, pedindo por outro, e orando em línguas, e aguardando o que o Senhor ia fazer. Daí a pouco, lá no fundinho, bem dentro do meu coração, no meu entendimento, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, disse 3 palavrinhas. E eu entendi que eu estava buscando uma bênção de Deus desse lado, mas que era para o outro. Eu fiquei tão feliz com Jesus, é algo muito pessoal, algo meu e do Senhor. Eu não sei se você já abriu um canal com o Senhor, aquele que você só fala para Ele algumas coisas. Eu quero te convidar a abrir um canal com Ele, se você ainda não tem. Pode ser no banheiro, na hora do chuveiro, pode ser na hora do joelho. Abra um canal com Ele. Jesus, estou me sentindo assim, assim, assim. Eu estou orando para acontecer isso, isso não acontece. Faz alguns anos que eu oro do jeito errado, nessa questão. Mas me deu tanta alegria no meu coração. Mas você saber que está errado e deu alegria, sim, porque o Senhor falou comigo. Ele está nessa causa. Ele está me cuidando. E Ele me deu um entendimento. E agora eu sei como fazer. Agora vão vir as atitudes no dia a dia, para me provar que eu sei. Vai ter jeito, Anair. Tem jeito. Mas vai passar por mim. Porque o mundo espiritual funciona por fé. Não é porque eu e você precisamos, é porque eu aplico a minha fé àquilo que eu entendi que está certo de fazer. Nós estamos aqui em Efésios capítulo 2, isso? 19 ao 20, assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros, para serem moradas de Deus no Espírito. Amém. A gente não tem noção da grandiosidade que é isso, a gente pensa muitas vezes que o Espírito Santo, que Jesus Cristo tem a ver com religião, tem a ver com doutrina de igreja, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a plenitude do ser humano. O máximo que a gente pode ter na nossa vida está a um passo nosso, é o passo da nossa atitude. O Senhor Jesus, Ele nos fez com propósito. Nós estamos sendo construídos, estamos sendo edificados. Então é um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Ah, mas eu posso ter os dons, você já tem tantos dons que Deus te deu. Coloca aí Tiago 1,17, tem dons que Deus colocou em todas as pessoas, mesmo, Deus colocou dons, coisas boas em todas as pessoas, mesmo que elas não acreditem. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago 1,17, o que você tem de bom não é teu, foi Ele que te deu. Ah, mas eu quero de Jesus, esses são os dons que Deus deu para todo mundo. Tem pessoas que têm uma sabedoria para tratar, que têm uma habilidade, os talentos, os dons, foi Deus que deu, aquilo que a gente chama de vocação, foi Ele que deu. Você pode não reconhecer, Charles, mas foi Ele que deu, eu sei que você reconhece, foi Ele que deu. Tá, mas e Jesus não tem dons para dar? Claro que tem. Tem dons para dar, mas os dons são para usar no corpo de Cristo. Sabe, a gente utiliza as habilidades nossas e recebe valor, inclusive. E Deus deu para a gente isso. E Jesus tem mais para dar, para a gente utilizar no corpo de Cristo e utilizar também na nossa vida. Mas aí eu tenho que estar no corpo de Cristo. Eu tenho que fazer parte do corpo de Cristo. Senão, Jesus vai dar para quê? E tem dons que o Espírito Santo dá? Sim. Interpretação de línguas, variedade de línguas, profecia. Sim, Ele dá. Para que é o dom? O dom é para as outras pessoas serem abençoadas. Mas se nem nós conseguimos ser abençoados ainda, como é que a gente vai abençoar os outros? E não vai ter bênção para a gente, e aí a frustração vai ser maior. Tem muitas pessoas que já abençoaram muitas vidas e que estão frustradas, porque ainda não
tiveram toda a comunhão com o Espírito Santo que precisam ter. Jesus deu 2 mandamentos. Ama a Deus sobre todas as coisas. Coloca Ele como prioridade na tua vida. Depois vê se vai dar tempo para as outras coisas. Na linguagem portuguesa, para o nosso dia, primeiro Ele. Depois Ele diz assim, ama os outros, como você ama você. Então não está deixando você de fora, nem eu de fora, está dizendo para a gente se amar, para a gente se cuidar, para a gente fazer aquilo que vai dar certo e vai funcionar para a gente, para poder fazer para os outros daí. Então, peça para o Senhor isso que nós falamos no início, nós vamos à ceia agora na sequência. Quando você cear, você diz, Jesus, eu quero mais de Ti, eu abro espaço na minha vida, eu entrego a minha agenda nas Tuas mãos, e Jesus não quer tirar nada daquilo que não atrapalha a presença dEle, e a presença dEle dá muito mais do que nós podemos conquistar com a nossa mão e com a nossa força. Entendemos isso? Sabe, Jesus tem um amor sacrificial por nós, e não é por competência. Nós não vamos, porque somos mais competentes, vamos ter mais do amor do Senhor, vamos ter mais fé, não, é por transparência. Se você não sabe, diga que você não sabe. Se você pecou, diga que você pecou. É por transparência, não é por competência. Nunca foi, e nunca vai ser por competência, porque se fosse assim, nós não conseguiríamos. E Deus, através de Deus, o Pai, o Filho, Jesus, o Espírito Santo, Marcos, não espera nada de nós, porque nós não podemos dar nada de bom, mas Ele espera transparência e compromisso, assumir a nossa responsabilidade com Ele, e um dia de cada vez. E quando precisar de ajuda, pede ajuda aos teus líderes, aqueles que te convidaram para vir para a igreja, e nós vamos nos ajudar e vamos em frente. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos o corpo dEle, eu estou aqui como cooperador dEle, na função hoje pastoral, assim como outros irmãos estão aqui na função, mas nós somos corpo de Cristo, o cabeça é Ele, quem determina é Ele, quem salva é Ele, quem liberta é Ele, quem cura é Ele, é tudo por causa dEle, é tudo por causa dEle. O nosso maior desafio é nós nos arrependermos e entregarmos a nossa vida para Ele. Esse é o maior desafio. Eu não sei se acontece com você, quando fica com raiva de alguma coisa, você quer pensar em terminar com aquele negócio mesmo. Exato, contigo não deve ser assim, né? Deve ser só lá em Cascavel que acontece isso. Dá um negócio errado, alguém provoca você, ou fala uma coisa que não é você, mas você pensa em 10 alternativas para resolver com aquela pessoa. Tenho aprendido a dizer, Jesus, toma conta, porque eu não dou conta disso, em nome de Jesus, isso aqui não vai me tirar a paz que o Senhor me deu é minha, em nome de Jesus, está arrependido todo o mal, Senhor conduz, eu vou seguir olhando para frente, para aquilo que eu preciso fazer. Eu não sei quantas vezes você lê a Bíblia por semana, se você lê todo dia, mas se não, quer te aconselhar, novamente, se apegue, se agarra, porque a vontade do Pai, a presença do Pai só tem se você ler ou escutar a Bíblia. Mas e Jesus? Então vou fazer algo para você que pode ser revolucionário para você, ou talvez você já saiba. A presença de Jesus está no corpo de Cristo. A presença de Jesus está no corpo de Cristo. Eu tenho que agir junto com o corpo, eu tenho que fazer parte do corpo, senão você não é do corpo. É engraçado, as pessoas dizem, mas igreja e pessoas, de um de cada cor, um de cada jeito, um de cada cultura, isso dá serviço bastante, mas você é melhor, porque você faz parte do corpo, o rim não é igual ao fígado, não é igual ao pulmão, não é igual ao pé, não é igual à mão, mas tudo junto completa. Quer mais de Jesus na tua vida? Esteja onde Ele está, no corpo de Cristo, porque Ele é o cabeça, Ele é aquele que conduz, Ele é aquele que coloca a dificuldade, uma diferença, para poder estar acertando, e nós todos melhorando, e podemos expressar o amor que Ele deu, que é aceitar até aquele que é diferente, que é aceitar até aquele que não pensa igual, não quer dizer fazer o que é errado, não é nada disso. O que a mão faz, o pé não consegue fazer. Eu até posso caminhar, pegar as coisas com o meu pé, se treinar muito. Até posso caminhar com a minha mão, mas vai ficar esquisito.
convém que cada um fique na sua função, e que cada coisa esteja no seu lugar. Se tem por acaso algum medo em alguém de entregar a vida totalmente para Jesus, no nome de Jesus está arrependido tudo que é maligno, aqui não tem espaço para maligno, entrega. Mas como é que o senhor nem vai saber? Não, eu nem preciso saber. Daqui a pouquinho, a gente vai perceber os frutos na tua vida. Todo mundo vai saber que você é de Jesus. Não vai precisar fazer força, você não precisa anunciar, porque vai frutificar na tua vida. Já já o povo sabe, fica em paz. Mas a satisfação de gerar o fruto da presença dEle, tem que entregar. Entrega para Ele. Coloca 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28 para mim na tela, por favor. Sabe, nós estamos muito atrás do dom de Deus, e eu também quero os dons de Deus. E Deus tem me preparado para um mover, eu não sei aonde, quando, nem como. Eu não sei se vai ser nos meus últimos dias de vida, se vai ser agora, eu não sei. Eu sei que Deus tem me preparado para o mover de Deus através dos dons, e tem preparado essa igreja, não é, pastor Fernando? Tem preparado, pastor Danilo que está ali na tela, tem preparado essa igreja para o mover de Deus. Está acontecendo, mas nós precisamos nos mover dentro de nós primeiro, para buscar frutificar. Fique tranquilo com relação ao dom de Jesus, aos dons do Espírito Santo, Ele vai dar. A nossa fé tem que ser manifesta através das nossas atitudes no dia a dia, e o Espírito do Senhor vai vir sobre nós, e vai nos colocar onde a gente precisa estar. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão, e beba do cálice. Sabe, hoje nós vamos fazer a dinâmica da oração aqui, vai ser de você com Deus. Nós vamos daqui a pouquinho para a oração, e eu quero que você, aquele que não entregou, entrega. Aquele que tem dúvidas, precisar pedir para o Senhor, peça para o Senhor, e o Espírito do Senhor fala, se Ele ainda não falou e confirmou para você, Ele fala, entrega. Se tem alguém com pecado, se arrependa e peça perdão. Se tem alguém que quer fazer um propósito com Deus, faça. Sabe, quando nós estivermos orando, daqui a pouco, eu vou pedir para as pessoas que estão fazendo algum tipo de ou um acerto com o Senhor, ou um pedido de perdão, ou é um propósito, ou entendeu alguma coisa, ou está recebendo Jesus hoje, quer caminhar com Cristo, vai vir aqui no altar, vou orar e vou ungir você, peço trazer o óleo aqui, e você volta para o teu lugar para você cear com o Senhor. Não é entre você, o pastor, a igreja, o BPC e Jesus, não. É entre você e Jesus. Não é entre você e uma igreja, não é entre você e uma denominação, é entre você e o Senhor. E o Senhor vai te conduzir, não é por força, não é por violência, é porque você assumiu a responsabilidade. Mas esse passo de fé é preciso dar. Porque senão você tem fé, mas você não te move. E é por isso que muitas vezes a gente pede para vir até o altar, porque daí você se move, e você vai, você teve uma atitude que correspondeu à tua fé, e aí você recebe a unção, e depois você pode voltar para o seu lugar, porque depois nós vamos para a ceia do Senhor. Eu quero pedir para a igreja ficar em pé. Quando a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, então depois coma do pão, e beba do cálice. A aliança que nós vamos fazer com o Senhor, ela precisa da nossa sinceridade. Lembra, não é o nosso talento, a nossa competência, isso foi Ele que deu. Ele sabe. Ele não precisa disso. Na verdade, deixa eu dizer mais algo para você que eu espero que seja importante para você. Porque para mim é muito importante isso. Jesus, Ele comprou a minha vida e a sua vida, e Ele lá no começo da eternidade, Ele já deixou determinado o que era para a gente ser, e Jesus está à direita do Pai, e Ele nos deu as riquezas da sua graça, desse tempo, gratuitamente. Deus deu através de Jesus, gratuitamente, tudo que você precisa para dar certo na sua vida.
Dar certo na sua vida não é cumprir o plano que você tem. Dar certo na sua vida é você se sentir realizado, sabendo que você está no lugar certo, fazendo o que precisa fazer. Ele deu tudo isso. Isso deveria ser suficiente para a gente entregar a vida para Jesus. Sinceramente, eu não sei o que está faltando. Porque nós estamos conscientes aqui, com inteligência, num ambiente tranquilo. Eu quero ver o mover de Deus na sua vida, naqueles que ainda não entregaram, que não deram o passo. Sabe, talvez o passo de fé para você seja confessar um pecado. Faça um propósito com Deus hoje e confesse, peça perdão e alinhe a tua vida. Talvez seja desfazer uma mentira e falar a verdade. Faça isso. Talvez seja assumir um compromisso, uma responsabilidade que você assumiu e que agora você falhou e você tem que voltar atrás. Faça. Talvez seja se batizar porque você já aceitou Jesus e você precisa. Faça. Talvez seja abrir mão para você estar nas reuniões de oração e se envolver no corpo de Cristo e tu sabe que vai ter um dia a menos na tua agenda ou 2 dias a menos na tua agenda. Faça. Eu nunca vi Jesus tomar algo de alguém. Eu nunca vi alguém que entregou a vida para Jesus ter menos do que tinha antes. Eu nunca vi alguém que entregou a vida para Jesus literalmente ser pior. Eu só vejo ser melhor. Mas eu quero ver os testemunhos, venha quinta-feira aqui, marca aqui, a gente enumera uma série de pessoas aqui que vão contar como é que era a vida delas e como é que é, e não é porque eu ou essas pessoas que já passaram por essa transformação são melhores, é porque eles entregaram. Então se examina e veja o que precisa consertar. A minha esposa testemunhou aqui que ela era dízimo. Nós entregávamos, eu entregava e dizia, Jesus, eu devo mais de 1 milhão. Esse dinheiro vai fazer falta, mas a tua palavra diz que é para entregar e eu quero ser obediente, porque obediência é adoração, e a adoração ela chega até Deus, e aqueles que adoram a Deus, Deus abençoa, e eu entendi isso, então eu vou entregar, e a minha esposa entregava com pesar, mas eu não desisti, perseverei, e um dia o Espírito do Senhor ministrou o coração dela. Então não desista se as coisas não estão dando tudo certo, avança, que vai dar certo, vai funcionar. Antes de nós irmos para a ceia, então nós vamos orar, eu vou pedir para